Você não nasceu pronto. Nenhum homem nasce pronto. O mundo não vai te esperar. Não vai te explicar as regras. Não vai te dar uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Maquiavel sabia disso. Sêneca sabia disso. Dois homens separados por 15 séculos, e ambos chegaram à mesma conclusão brutal. O mundo pertence aos que dominam a si mesmos. O que você vai ouvir agora não é motivação barata. Não é papo de autoajuda com música de fundo. Isso é filosofia de campo de batalha. São as 25 leis que os homens que constroem impérios, que sobrevivem às tempestades, que mantêm sua palavra mesmo quando custa caro, são essas as leis que esses homens seguem. Algumas vão doer, porque a verdade dói quando você ainda não está pronto para ela. Mas você está aqui. Isso já diz algo sobre você. Então vamos começar. Lei 1. Controle suas emoções ou elas vão te controlar. Sêneca escreveu: aquele que não consegue governar a si mesmo não pode governar nada. Um homem que explode na primeira provocação não é forte. É previsível. Pense nos momentos em que você perdeu o controle. Raiva, ciúme, medo, insegurança. Quantas decisões erradas você tomou nesses momentos? Quantas palavras você disse que não podia mais retirar? Maquiavel entendia que o líder que reage com emoção cria inimigos desnecessários. O homem que responde com frieza e cálculo, esse vence. A emoção é uma ferramenta, mas ferramentas sem controle destroem quem as usa. Lei 1. Sinta tudo. Expresse com intenção. Nunca deixe que seu estado interno dite suas ações externas. Lei 2. Nunca revele tudo o que você sabe. Maquiavel foi direto. É melhor ser temido do que amado, mas acima de tudo, é melhor ser misterioso do que compreensível. Quando você revela tudo o que sabe, tudo o que pensa, tudo o que sente, você entrega o mapa do seu território ao inimigo. Um homem que fala demais é um homem que não ouve. E um homem que não ouve perde informações preciosas enquanto desperdiça as suas. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é poder acumulado. Cada palavra que você não diz é uma vantagem que você preserva. Cada segredo que você mantém é uma alavanca que ninguém pode usar contra você. Lei 2. Seja seletivo com o que revela. Deixe os outros mostrarem as cartas primeiro. O homem que menos fala é frequentemente o mais perigoso na sala. Lei 3. Construa sua reputação como uma fortaleza. Sêneca dizia: uma boa reputação é mais valiosa que todas as riquezas do mundo. A reputação é a sombra que você projeta antes de entrar numa sala. É o que as pessoas dizem quando você não está presente. É o julgamento silencioso que abre ou fecha portas. Maquiavel sabia que um príncipe pode perder batalhas e ainda sobreviver. Mas um príncipe que perde a reputação, esse está acabado. Proteja sua palavra. Faça o que disse que vai fazer. Apareca quando prometeu aparecer. Entregue quando se comprometeu a entregar. Em um mundo cheio de homens que prometem tudo e entregam pouco, ser alguém que cumpre o que fala é uma vantagem devastadora. Lei 3. Sua reputação é seu ativo mais valioso. Construa-a com ações, não com palavras. Lei 4. Aprenda a suportar o desconforto. Sêneca passou anos no exílio. Perdeu fortunas. Perdeu amigos. Enfrentou a morte. E escreveu sobre tudo isso com a frieza de quem entendeu. O sofrimento é o professor mais honesto que existe. A geração que teve tudo fácil se parte diante do primeiro obstáculo real, porque ninguém ensinou a ela a arte do desconforto. O frio te torna mais forte quando você aprende a não fugir dele. A fome te aguça quando você não cede ao primeiro impulso. O silêncio te ensina quando você para de fugir dos seus próprios pensamentos. Homens que evitam dor a todo custo constroem uma vida frágil. Homens que encaram o desconforto de frente constroem caráter. Lei 4.
Procure o desconforto deliberadamente. Seu futuro depende da sua capacidade de aguentar o que os outros evitam. Lei 5. Nunca dependa de um único pilar. Maquiavel viu príncipes caírem porque colocaram todo o seu poder em um único aliado, em uma única fonte de renda, em um único exército. Quando esse pilar cai, e em algum momento sempre cai, tudo desmorona junto. O homem sábio diversifica, não como covardia, mas como estratégia. Diversifica suas fontes de renda, suas amizades, suas habilidades, sua saúde. Um homem que depende de uma única pessoa para sua felicidade é escravo dessa pessoa. Um homem que depende de um único emprego é escravo desse emprego. Um homem que depende de uma única habilidade é refém do mercado. Lei 5. Construa múltiplos pilares. A antifragilidade começa quando você para de apostar tudo em uma única carta. Lei 6. Domine sua mente antes de tentar dominar o mundo. Sêneca escreveu: vai à guerra contigo mesmo primeiro. Se você ganhar essa batalha, todas as outras se tornam mais fáceis. Quantos homens buscam poder no mundo externo, enquanto o caos mora dentro deles? Buscam riqueza sem disciplina. Buscam respeito sem autoconhecimento. Buscam amor sem saber quem são. A conquista começa no silêncio da sua mente às 6 da manhã. Começa na academia quando você quer parar, mas continua. Começa quando você fecha o celular e abre um livro. Cada vitória interna é um degrau que o mundo externo não pode tirar de você. Lei 6. Ordene sua mente. Depois organize seu ambiente. Depois conquiste o mundo. Nessa ordem. Sempre nessa ordem. Lei 7. Use o tempo como sua arma mais mortal. Sêneca ficou obcecado com o tempo. Escreveu um tratado inteiro sobre isso, sobre a brevidade da vida. E a mensagem central era brutal. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Cada hora gasta sem intenção é uma hora roubada do seu futuro. O homem que domina o seu tempo domina sua vida. O homem que deixa o tempo escorrer, pelas redes sociais, pelo entretenimento vazio, pela procrastinação, esse homem acorda aos 50 anos com a sensação terrível de que desperdiçou o que tinha de mais precioso. Pergunte a si mesmo toda manhã: o que eu vou fazer hoje que vai importar daqui a 10 anos? Lei 7. Trate seu tempo como a coisa mais rara que você possui, porque é exatamente isso que ele é. Lei 8. Escolha seus aliados com precisão cirúrgica. Maquiavel alertou. Nada revela o caráter de um príncipe mais do que a qualidade dos homens que ele mantém por perto. As 5 pessoas com quem você passa mais tempo definem seus limites. Definem sua ambicao. Seu vocabulário. Seus hábitos. Homens que reclamam constantemente te ensinam a reclamar. Homens que constroem constantemente te ensinam a construir. Não é crueldade se afastar de quem te diminui. É autopreservação. É estratégia. Um aliado fraco não é neutro. Ele é um peso ativo. Lei 8. Audite seu círculo com frequência e sem sentimentalismo. Quem está ao seu lado define quem você vai se tornar. Lei 9. Saiba quando avançar e quando recuar. Maquiavel estudou exércitos que perderão por teimosia. Generais que não sabiam recuar e pagaram com o exército inteiro. Recuar não é derrota. Recuar é preservar forças para a batalha certa. O homem que insiste em toda batalha vai se desgastar antes da guerra decisiva. O homem que escolhe suas batalhas com sabedoria, esse chega inteiro ao momento que realmente importa.
Isso vale nos negócios, nos relacionamentos, nos argumentos. Às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é dizer: esse não é o momento. E guardar sua energia para quando for. Lei 9. A coragem de avançar é importante. A sabedoria de recuar é rara, e mais valiosa ainda. Lei 10. Nunca se torne dependente de aprovação alheia. Sêneca foi preciso. Deixe de se preocupar com o que os outros pensam de você. Eles estão muito ocupados se preocupando com o que você pensa deles. O homem que vive pela aprovação alheia é governado por fantasmas. Cada decisão filtrada pelo o que vão pensar é uma decisão comprometida. Cada sonho abandonado por medo de julgamento é uma traição contra si mesmo. A aprovação que você busca fora de você nunca vai ser suficiente, porque ela é inconstante. Ela é condicional. Ela pode ser revogada. A única aprovação que dura é a sua própria, construída pela coerência entre o que você acredita e o que você faz. Lei 11. Construa sua bússola interna. E pare de terceirizar sua autoestima. Seja implacável com seus objetivos, flexível com seu caminho. Maquiavel observou que os maiores líderes tinham uma característica em comum: clareza absoluta sobre onde queriam chegar, e quase nenhum apego ao caminho específico. A rigidez mata estratégias. O mundo muda. Os mercados mudam. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. O homem que insiste num único caminho quando o terreno mudou não é determinado. É teimoso. E a teimosia disfarçada de determinação já destruiu mais projetos do que a preguiça. Mantenha o destino claro como cristal, mas segure o mapa com as mãos abertas. Lei 11. Seja obcecado com o alvo. Seja adaptável com a rota. Lei 12. Cuide do seu corpo como se sua mente dependesse disso. Sêneca entendia que mente e corpo são um. Mensam in corpore sano. Mente sã em corpo são. O homem que negligencia o corpo cria uma mente enfraquecida. Ansiedade. Falta de foco. Irritabilidade. Impulsividade. Não é fraqueza de caráter, é bioquímica. Um corpo mal cuidado produz uma mente mal calibrada. Durma o suficiente. Mova-se diariamente. Alimente-se com intenção. Cuide da sua postura. Ela envia sinais ao seu próprio cérebro sobre quem você é. O corpo é a plataforma onde tudo acontece. Mantenha a plataforma em ordem. Seu corpo é o primeiro território que você deve conquistar. Comece hoje. Lei 13. Aprenda a arte do silêncio estratégico. Maquiavel observou que os homens mais poderosos nas cortes medievais raramente eram os que mais falavam. O silêncio tem peso. O silêncio faz as pessoas desconfortáveis, e pessoas desconfortáveis revelam informações que não revelariam em circunstâncias normais. Quando alguém ataca você verbalmente, fique em silêncio por um momento antes de responder. Não por fraqueza, mas porque a pausa diz mais do que qualquer contra-argumento imediato. O silêncio comunica controle. Comunica que você não reage, você responde. Comunica que as palavras dos outros não ditam o seu ritmo. Lei 13. Domine o silêncio. É a linguagem dos homens que não precisam provar nada. Lei 14. Nunca explique, nunca reclame. Essa lei tem dois lados, e ambos são igualmente poderosos. Primeiro, nunca explique demais. Quando você se justifica excessivamente, você demonstra insegurança.
Os homens que agem com convicção raramente sentem necessidade de se explicar. Eles fazem. E os resultados falam. Segundo, nunca reclame. Reclamar é declarar publicamente que você é uma vítima das circunstâncias. E vítimas não lideram. Vítimas não inspiram. Vítimas não constroem. Sêneca foi enviado ao exílio e perdeu tudo. E não reclamou, escreveu. Não se justificou, filosofou. Não pediu pena, se reinventou. Aya. Entregue resultados. Deixe que o trabalho fale por você. Lei 15. Saiba ler as pessoas melhor do que elas se leem. Maquiavel dedicou sua vida a entender a natureza humana. E a conclusão que chegou foi simples e brutal. Os homens são governados mais pelo medo do que pelo amor. Mais pelo interesse próprio do que pela virtude. Isso não é cinismo. É lucidez. Quando você entende o que motiva uma pessoa de verdade. Não o que ela diz que a motiva, mas o que realmente a move. Você nunca mais é surpreendido por comportamentos. Observe. Escute mais do que fala. Preste atenção no que as pessoas fazem quando estão sob pressão. Isso revela o caráter real, não o caráter que elas performam para você. Uma observação que eu digo a você, nesta Lei 15, estude as pessoas como um cientista estuda fenômenos. Com curiosidade fria, sem julgamento, e com paciência infinita. Não acredite em nada que elas falam, não confie. Lei 16. Construa antes de gastar. A Lei 16, construa antes de gastar, é uma ideia brutalmente simples, e justamente por isso, ignorada pela maioria. Ela significa, não use o dinheiro que ainda não foi consolidado para sustentar um padrão de vida que você ainda não merece manter. Em outras palavras, primeiro construa o ativo, depois desfrute do fluxo. A maioria faz o contrário. Recebe um pouco mais aumento, o padrão de vida compra status, financia aparência, vira escravo da própria renda. O resultado: ganha mais, mas continua pobre. Quem enriquece faz diferente. Recebe mais, investe, compra ativos, fortalece caixa, cria previsibilidade, só depois expande conforto. A logica real. Se você gasta antes de construir, você depende. Se você constrói antes de gastar, você escolhe. Liberdade financeira não nasce de salário alto. Nasce de estrutura. Patrimônio igual a ativos menos passivos. Seu patrimônio cresce quando seus ativos produzem mais do que seus passivos consomem. Não é sobre ostentar. É sobre sobreviver sem precisar implorar ao próximo mês. Exemplo prático. Corretor que fecha uma boa comissão. Mentalidade fraca. Ganhei 30 mil, vou trocar de carro. Mentalidade estratégica. Ganhei 30 mil, vou reforçar reserva, investir em captação, tráfego, estrutura e geração futura. O primeiro compra ego. O segundo compra liberdade. O ponto cego. Cuidado. Construir antes de gastar também pode virar desculpa para avareza e paralisia. Há gente que nunca vive porque está sempre se preparando. Isso também é erro. A pergunta correta não é: Posso gastar? Esse gasto fortalece ou enfraquece minha autonomia? Essa é a métrica adulta. Aplicação dura. Antes de qualquer gasto relevante, pergunte: isso aumenta minha capacidade futura de ganhar? Isso reduz minha dependência? Isso é necessidade, alavancagem ou vaidade? Se a resposta for vaidade disfarçada de necessidade, corte. Sem anestesia. Sêneca foi um dos homens mais ricos de Roma, e escreveu com clareza sobre a diferença entre riqueza e liberdade. Não é rico quem tem muito, é rico quem precisa de pouco. O homem que gasta antes de construir está construindo uma vida de urgência. Sempre correndo. Sempre no limite. Sempre dependente do próximo pagamento. Mas o homem que constrói primeiro, que acumula, que investe, que planta antes de colher. Esse homem cria tempo. E tempo é liberdade. Gaste menos do que ganha. Invista a diferença. Repita por anos. Parece simples porque é simples. Mas simples não é fácil, e é aí que a maioria falha.
Fique atento que a liberdade financeira não é luxo. É o pré-requisito para todas as outras liberdades. Lei 17. Torne-se insubstituível. Maquiavel entendeu que o poder real não vem de um título. Vem de ser necessário. O príncipe que ninguém pode substituir porque domina algo que ninguém mais domina. Esse príncipe nunca precisa pedir para ficar. Ele é convidado a permanecer. Pergunta honesta: se você desaparecesse amanhã do seu trabalho, da sua família, do seu círculo, quanto tempo levaria para ser substituído? Essa é uma pergunta que dói quando a resposta é rápida. Mas a dor é o ponto. A dor aponta para o trabalho a ser feito. Aprofunde suas habilidades. Torne-se excelente no que ninguém mais quer se dar ao trabalho de dominar. Seja o homem que resolve o problema que ninguém mais consegue resolver. Lei 17. A insubstituibilidade é poder puro. Construa-a com anos de trabalho deliberado. Uma observação na Lei 17. A insubstituibilidade é poder puro. Toca num ponto que muita gente romantiza e pouca gente executa. Valor raro não nasce de motivação, nasce de repetição estratégica. Mas eu vou desafiar a frase. Ninguém é literalmente insubstituível. Isso é ilusão de ego. O que existe é custo de substituição alto. Esse é o jogo real. Você não precisa ser impossível de trocar. Precisa ser caro demais para ser trocado. Essa diferença muda tudo. O erro comum. Muita gente interpreta isso como: vou trabalhar muito e naturalmente me tornarei indispensável. Errado. Trabalho duro sem direção só cria cansaço, não vantagem competitiva. O mercado não paga esforço. O mercado paga escassez, mais resultado, mais confiança. Um corretor comum mostra imóveis. Um corretor raro resolve problemas complexos de patrimônio, timing e decisão emocional. Um vendedor comum vende produto. Um vendedor raro reduz risco percebido. Um profissional comum executa tarefas. Um profissional raro cria consequência econômica. A pergunta não é: estou trabalhando muito? A pergunta é: estou me tornando difícil de substituir? Como se constrói isso? 1. Specialização visível. Generalistas sobrevivem. Especialistas dominam. Se você diz: Vendo imóveis. você é esquecível. Se você diz: sou referência em imóveis de médio e alto padrão em Natal com foco em patrimônio e posicionamento de compra. Isso cria identidade. Clareza gera autoridade. Lei 18. Mantenha a palavra acima de tudo. Essa lei parece simples. Poucos homens de fato a seguem. Sêneca escreveu: seja fiel ao que você prometeu quando ainda estava entusiasmado, quando o entusiasmo passou. É exatamente aí que o caráter se revela. Não no momento do comprometimento, mas no momento em que cumprir o compromisso ficou difícil. Homens que quebram sua palavra frequentemente têm uma justificativa pronta. Sempre uma circunstância, sempre um motivo. Mas a longo prazo, o mundo aprende a não contar com eles. E um homem com quem o mundo não conta é um homem sozinho. Uma observação minha nessa lei que eu quero que vocês dediquem sua atenção. Lei 18. Sua palavra é seu contrato mais sagrado. Quiber, a raramente. E só sob circunstâncias que você possa olhar nos olhos de qualquer pessoa e defender. Lei 19. Domine a arte de esperar. Maquiavel admirava a paciência como uma forma de poder ativo. Não passividade, paciência estratégica. O homem impaciente toma decisões prematuras. Age antes da hora certa. Colhe antes do fruto estar maduro. E depois se pergunta por que o resultado foi amargo. Os maiores movimentos na vida, os mais significativos, os mais bem construídos, quase sempre foram precedidos por um longo período de espera inteligente. Enquanto espera, o homem sábio não fica parado. Ele observa. Aprende. Fortalece. Prepara.
De modo que quando o momento certo chegar, e ele chega sempre, ele está pronto para agir com decisão absoluta. Uma atenção importante para você nessa lei 19. Aprenda a esperar com a intensidade de quem está em movimento. A preparação silenciosa é a fase mais poderosa de qualquer conquista. Lei 20. Encare a morte como sua aliada. Essa é a lei que a maioria vai querer pular. Não pule. Seneca pensava sobre a morte diariamente. Não como morbidade, como clareza. Medita sobre a morte todos os dias e perceberá que todas as suas preocupações pequenas são exatamente isso, pequenas. A consciência da finitude não traz desespero. Traz foco. Quando você sabe que tem tempo limitado, você para de desperdiçar esse tempo com coisas que não importam. Para de guardar rancor. Para de adiar o que realmente quer fazer. Para de viver a vida dos outros em vez da sua. A morte é o árbitro final de toda vaidade. E quando você aceita isso de verdade, você é livre. Uma boa observação nessa lei 20. Pense na sua morte com frequência. Ela é o mapa mais honesto para uma vida bem vivida. Lei 21. Seja o primeiro a agir, o último a falar. Maquiavel estudou inúmeros líderes que foram ultrapassados por homens mais ousados. O mundo pertence a quem age primeiro. Não necessariamente quem tem a melhor ideia, mas quem executa a ideia primeiro. A janela de oportunidade raramente fica aberta por muito tempo. E enquanto você pondera, alguém está agindo. Mas, e aqui está o equilíbrio. O homem que age primeiro e fala pouco mantém a vantagem. Porque quando você anuncia antes de entregar, cria expectativas que podem não ser cumpridas. Quando você entrega em silêncio e depois fala, você chega à conversa de uma posição de força. Dê um pouco mais de atenção e se dedique a essa lei. Lei 21. Haja rápido. Fale depois. O mundo respeita resultados mais do que promessas. O homem de valor não se explica demais. Ele prova com atitudes. Silêncio, disciplina e ação constroem mais respeito do que 1000 palavras. Lei 22. Gerencie sua energia, não apenas seu tempo. Sêneca não falava apenas de horas, falava de vitalidade. Você pode ter 24 horas como qualquer outro homem, mas se você passa essas horas exausto, distraído, ansioso, essas horas valem muito menos do que as horas de um homem com energia plena. O gerenciamento de energia começa com sono. Sem sono adequado, tudo mais é comprometido. Decisões. Creatividade. Paciência. Força física. Vem depois da alimentação, do movimento, da recuperação, da capacidade de dizer não ao que drena você e sim ao que nutre você. Homens de alta performance não trabalham mais horas. Eles trabalham horas de mais alta qualidade. Preste atenção nessa lei 22. Gerencie sua energia como um recurso escasso e renovável. Proteja-a com a ferocidade que você deveria dar ao seu tempo. Lei 23. Assuma responsabilidade total pela sua vida. Essa é a lei que divide os homens. De um lado, os que culpam. O governo, a família, o ex, o mercado, a sorte, a criação. Do outro lado, os que assumem. Isso aconteceu. Como eu respondo? O que eu faço agora? Maquiavel escreveu sobre isso com clareza cruel. O príncipe que culpa a fortuna por suas derrotas é o príncipe que nunca aprendeu com elas. O príncipe que estuda suas próprias falhas e as corrige, esse se torna imbatível com o tempo. A responsabilidade total não significa que tudo é culpa sua. Significa que tudo é sua responsabilidade responder. Lei 23. Pare de ser vítima das circunstâncias. Comece a ser o arquiteto das suas respostas. Essa é a diferença entre um homem e uma folha no vento. Lei 24. Nunca pare de aprender.
Sêneca estudou até os últimos dias de sua vida. Maquiavel escreveu O Príncipe depois de ser exilado. Transformou a derrota em obra-prima intelectual. O homem que para de aprender começa a morrer, não fisicamente, mas como força no mundo. A realidade muda constantemente. O mercado muda. A tecnologia muda. As pessoas mudam. O homem que não se atualiza acorda um dia descobrindo que suas ferramentas são obsoletas e suas crenças são ultrapassadas. Leia todos os dias, mesmo que por 30 minutos. Ouça os mais velhos. Observe os jovens. Estude seus erros com a mesma intensidade com que celebra seus acertos. Cada experiência é uma aula. A questão é se você está prestando atenção. Uma observação para essa lei 24. O homem que aprende continuamente não pode ser derrotado permanentemente, porque ele transforma cada derrota em informação. Lei 25. Defina seu próprio código e viva por ele. Chegamos à última lei, e ela é a mais importante de todas. Maquiavel e Sêneca, apesar de toda a sabedoria que compartilharam, nunca disseram para você seguir exatamente o caminho deles. O que eles disseram, em palavras diferentes, em épocas diferentes, para propósitos diferentes. Foi isso. Conheça seus valores. Defina seus princípios. E viva por eles, mesmo quando custa. Um homem sem código é um homem sem espinha dorsal. Ele se curva diante de qualquer pressão. Ele muda de posição conforme a conveniência. Ele é governado pelas expectativas alheias. Um homem com código, mesmo um código imperfeito, mesmo em construção, tem uma âncora. Pergunte a si mesmo: o que eu não faço, independente do custo? O que eu sempre faço, independente da dificuldade? Que tipo de homem eu quero ser, não na teoria, mas na prática diária? Dê atenção a essa lei 25. Crie seu código. Escreva-o, releia-o, viva-o. E revise-o conforme você cresce, mas nunca o abandone por conveniência. « 25 leis. Não são regras impostas de fora. São princípios forjados por dois dos maiores pensadores que a história produziu, e que resistiram ao teste do tempo porque refletem algo verdadeiro sobre a natureza humana. Você não vai aplicar todas de uma vez. Ninguém consegue. Mas pegue uma única, a que mais ressoou com você hoje, e aplique-a amanhã cedo, antes de qualquer outra coisa. Porque o homem de verdade não é aquele que já chegou. É aquele que está em movimento constante em direção a uma versão melhor de si mesmo. É aquele que falha e não usa a falha como desculpa para parar. Que aprende e não usa o aprendizado como substituto para a ação. Que pensa grande e não usa o pensamento como fuga da realidade pequena e diária. Maquiavel morreu sem ver seus escritos serem reconhecidos. Sêneca foi condenado à morte pelo próprio imperador que ajudou a educar. Mas as palavras deles, escritas em papiro, em exílio, sob pressão de tiranos, ainda estão aqui, ainda estão sendo lidas, ainda estão mudando o homem séculos depois. Isso é legado. A pergunta final que deixo para você é essa. Daqui a 50 anos, o que vai restar da sua passagem por aqui? Comece a responder essa pergunta com as suas ações. Hoje, obrigado por estar aqui até o final. Se isso chegou até você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Até a próxima. Se você chegou até aqui, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de sabedoria. Siga o canal para mais reflexões estoicas. E não se esqueça de se inscrever. Até logo!